7 de janeiro de 2023, chegou a nossa hora, né? Hora de brilhar. Concurso é feito para passar, né? Existem concursos e concursos. Lógico, nem sempre passaremos em todos, vírgula, mas nessa reta final, enfim, nós vamos olhar para o concurso como um todo, né? E entender assim, nessa reta final, o que é o concurso. A primeira coisa, talvez a ser dita, então, nesse sentido, é que nós temos 96, alguma coisa assim, 96 mil inscritos no nosso concurso. Um número baixo, né, considerando que nós já tivemos concurso com 102, 105 mil. Não está baixo, né? Mas teremos 96 mil inscritos no nosso concurso, né? O concurso, para quem vai fazer a prova amanhã, para quem fará a prova amanhã, o concurso é sempre menos concorrido, né? Então, acho que tem 60 mil, aí o número é normal, sempre foi em torno de 60 mil inscritos no concurso de especialista, e como se divide em várias especializações, a concorrência é menor. Mas, para o pedagogo, no domingo que vem, a concorrência é grande, né? Então, a própria estatística da FGV já apontou, acho que mais de 70 pessoas concorrendo por vaga, né? Mais de 70 por vaga. Enfim, então, é como se fosse passar no curso de medicina, né? Este nosso concurso, ele tem características que estão no edital, que o deixam mais complicado, né? Qual o exemplo, Anderson, para você dizer isso? É assim, todo concurso que coloca que você tem que acertar determinada coisa, uma porcentagem, uma parte da prova e tal, todo concurso fica difícil para todo mundo, para professores, mais ainda. Então, no nosso concurso, você tem várias etapas e você tem etapas complexas, né? E domingo que vem, ou amanhã, ou domingo que vem, você estará fazendo 2 provas. 4h30 para fazer 2 provas. Prova objetiva, ABCDE, e prova discursiva, né? Prova onde você vai escrever. Legal. Você tem que passar, a primeira coisa, você tem que passar nessa para ter lido aquela. Senão nem lerão seu texto. Esta prova objetiva aqui, ela está toda estruturada, né? Ela tem 3 módulos. Os módulos valem pontos diferentes. Nós já vimos isso aqui. Como é reta final, é bom lembrar. Os módulos têm pontuações diferentes, né? 20 pontos, 40 pontos e 40 pontos. Da objetiva, né? Desses 100 pontos, então, você precisa obter 50 sem zerar em nenhum deles. Simples assim. Nesta parte menor, tem coisas que nós vimos aqui, tem coisas que nós veremos ainda semana que vem. Por quê? Tem amanhã. Por quê? Amanhã. Porque sempre tem que ter uma estratégia, né? A estrutura da prova como um todo, ela é cheia de estratégias. A prova como um todo, ela é cheia de estratégias. Quem faz a prova, as pessoas não são meia dúzia de pessoas, faz o que quiser. Elas fazem conforme várias metodologias. Várias. E algumas estão descritas no edital. Outras não estão descritas, mas quem faz a prova sob metodologia. Sob, embaixo, né? Então, por cima de tudo, há uma metodologia, portanto, há uma estratégia.
Amanhã você fará esta prova, você também tem que ter isso amanhã ou domingo que vem. Você fará a prova, você tem que ter estratégia. Se você não tem, a prova começa a te engolir. Para passar para lá, então, você não pode zerar em nenhum dos módulos e você tem que ter 50 pontos. Este é o mínimo, né? Toda vez, que eu estava dizendo antes que é importante dizer assim, toda vez em que há uma prova que fala que você tem que acertar, digamos assim, metade dela, nós, professores, já começamos a ter problemas. Então, tem gente ainda achando que a prova será como a última que teve da prefeitura. A última prova de ingresso da prefeitura, ou a penúltima, mas a prova que teve do PEI, ela não tinha isso. Por isso, nesta prova, passaram quase 30 mil pessoas. Entretanto, uma quantidade gigante dessas pessoas que passaram, que é muito mais do que a metade desses quase 30 mil, pensando numa nota de 0 a 10, essa nota não passou de 5. A pessoa passou no concurso. Mas, enfim, não passou bem. Tanto não passou bem que este concurso não vai chamar, né? Não chamou, nem vai chamar. Por que não chamou e não vai chamar? Porque esse concurso já chamou 7 mil pessoas, né? Portanto, faltam 20 mil. Onde vai botar 20 mil pessoas para trabalhar na cidade de São Paulo, sendo que as creches estão sendo privatizadas há tanto tempo? Hoje, 2/3 das creches são conveniadas. Então, não tem onde colocar essas pessoas, a não ser que pegasse essas creches conveniadas e transformasse tudo em escola pública, aí daria. Mas sem isso, não dá. Então, as pessoas, eu falo mais, né? As pessoas lutam até de maneira errada, né? E falam assim para o prefeito atual, né? Para chamar do concurso. Ele abriu mais umas 600 vagas. A melhor coisa que ele tem a fazer, a não ser para quem é o próximo, né? Quem está próximo ali, aí dá certo. Mas a melhor coisa que ele tem a fazer é abrir um novo concurso. Essa é a melhor coisa que ele tem a fazer. Porque ele abriu 600 vagas na creche. Se ele chamar desse concurso, então, esse concurso, por que esse concurso está chamando ainda? Sendo que o concurso, qualquer concurso no Brasil, Constituição, vale por 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2 anos. É que a partir da homologação lá em 2016, ao final da homologação caiu dentro do início da pandemia. E a pandemia, então, está sendo desconsiderada para várias coisas, acabaram desconsiderando para isso também, pela excepcionalidade. Então, é um concurso que já tem 7 anos, enfim, 6, 7 anos. Ele chama por conta da pandemia. Não faz o menor sentido chamar. Sinceramente, não faz. Mas essa é a coisa menos importante, né? A coisa mais importante, faz sentido abrir um concurso para todo mundo ter uma oportunidade. E aí não faz sentido chamar, não por isso, mas assim, esse concurso, então, ele não tinha, lá atrás, esse concurso do passado não tinha esse mecanismo, então aprovou quase 30 mil pessoas, 28 mil pessoas, porque não tinha esse mecanismo. A maior parte das pessoas aprovadas, pensando de 0 a 10, tem uma nota abaixo de 5. Eu falo isso só para dizer assim, nós professores, quando crianças tiram abaixo de 5, quando tiram 5 a gente já fica louco, querendo reprová-las e tudo mais. Na cidade de São Paulo, que há 30 anos, mais de 30 anos, trabalha em ciclos, os professores, uma parcela grande dos professores são contra os ciclos. Porque nós queremos reprovar meninos, mas nós não queremos ser reprovados. Enfim. Quando, então, há este mecanismo, como a prova de amanhã e do domingo que vem tem esse mecanismo, dificulta os professores.
90 mil inscritos. Outra coisa, dentro da mesma coisa, há uma série de estudos no mundo sobre estrutura de concursos de todas as áreas que indicam que as pessoas não estudam. Estudar significa ter constância, senão não é estudar. Desses vários estudos, pesquisas e tudo mais, elas apontam que apenas 20% de pessoas inscritas num concurso de fato estudam. Portanto, a sua concorrência, seja amanhã ou seja no domingo que vem, ela é uma concorrência não de 90 mil pessoas concorrendo contigo, mas de 20% de 90 mil. O que daria, assim, 96 mil, 20%, chegar perto, não é, mas fica próximo de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas estão, como você, de fato estudando. Comigo, fazendo curso comigo mesmo, né? Eu tenho 400 pessoas, não sei se é possível ver no Google Sala de Aula, mas fazendo curso comigo mesmo, seja assim ou assim online, tenho 400 pessoas só. É lógico, tem esse tipo de curso para tudo quanto é lado por aí, e de tudo quanto é jeito por aí. Esses dias, inclusive, vi uma publicação uma publicação de uma dessas pessoas falando que ia fazer essas coisas finais assim, mas escrito assim, concurso com M, né? Legal. Então, as pessoas devem estar bem preparadas. Bom, mas tem cursos como esse daqui, tem para tudo quanto é lado. Eu não sei se você acha mais barato que esse. Pode achar também, mas pode achar com esse pequeno problema também. Então, cada um, né? No final das contas, 20 mil pessoas, de fato, estão concorrendo contigo. 20 mil ainda é um número elevado, mas não tão elevado quanto 90 mil ou 60 e tantos mil. Então, a grande questão para a prova é você entender que você se preparou, fez o seu máximo ou o seu melhor, e se preparar não é agora, a reta final, se preparar é um passo a passo. Você teve 4 meses para isso. Olha, outra coisa, a quantidade gigantesca de pessoas que me procuram agora, me procuram nos últimos 10 dias, para fazer assim, para falar assim, tem uma revisão, um dia de revisão. Eu já fiz isso no passado. Só que agora, um pouco, eu estou dizendo assim, agora, neste concurso, é impossível fazer. Por que é impossível fazer? Porque o currículo da cidade é a primeira vez que tem um documento que estrutura o currículo. Não é a primeira vez, é a segunda, mas assim, que estrutura o currículo. Entretanto, esse currículo da cidade, ele remonta a 30 anos. Né? Então, várias das coisas remontam a 30 anos. Para entender, você precisa entender o contexto. Para nós que viemos no passo a passo do curso, você vai ver que tudo que falaremos hoje aqui, talvez a aula não seja das melhores, né? Eu ando meio morrendo ultimamente, mas você vai ver que tudo que falarei aqui, eu já falei em algum momento. Inclusive, na hora que nós entrarmos na parte de olhar alguns autores, já falamos. Inclusive, tudo que nós olharemos aqui, aliás, se você observar hoje, falando de hoje, você verá que, enfim, é novo. Mas, ao mesmo tempo, você verá que não é novo. Porque nós já falamos aqui. Por que não é novo? Porque o currículo da cidade, né, a estrutura da cidade de São Paulo, há 30 anos, versa sobre o mesmo ponto. Qual é o mesmo ponto? O mesmo ponto é um currículo de base construtivista piagetiano. Esta é a grande base. Como tem apoios do socioconstrutivismo, Vygotsky e Vallon, você está num campo só. Este campo, que nasce lá nos anos 70, ele é um contraponto a outros tipos de educação, porque não tem só um tipo de educação.
Você tem mais, olha, você tem milhares de visões em educação. É lógico, no Brasil você tem uma predominante que é criticada pelos construtivistas, que é a visão que eles chamam de tradicional, né? O nome não é esse, mas eles chamam de tradicional. A visão tradicional é criticada, então, pelos construtivistas. São Paulo fez essa escolha há mais de 30 anos. Desde os anos 70 é a mesma base. A base Piaget, Vygotsky, Vallon, Paulo Freire, 4 pilares da educação. Entendeu esse ponto? Você entendeu já esses caras? O que se estuda no Brasil é uma escolha intencional neste campo. Nos últimos anos, sim, há uma abertura a outros campos para visões diferenciadas que aparecem pouco ainda no currículo da cidade, porque aparecem pouco na BNCC. Mas já há uma visão mais agregadora de outras visões a esta visão. Porque esta visão não resolve tudo. E, aliás, essa visão aqui é extremamente difícil chegar nela. Além dela não resolver tudo, porque ela é só ciência, ela é mal aplicada. Na cidade de São Paulo, há 30 anos, é extremamente mal aplicada. Os professores têm dificuldade de entender, há uma dificuldade de compreensão, há uma dificuldade de entendimento do que significa tudo isso daqui, que há 30 anos está na cidade de São Paulo. Talvez a grande questão gira em torno do professor, nós professores, quando nós fomos estudantes, nós não estivemos sob isso, né? Geralmente nós estudamos, e nós, agora, professores, estudamos em bases tradicionais. Temos enorme dificuldade em ouvir criança, em entender que criança pensa, em entender que criança age, é protagonista, se posiciona, não precisa receber coisas prontas, não precisa receber, é um jeito melhor de dizer, seria dizer assim, uma criança não precisa, nem deveria receber nada mastigado, né? Aliás, receber uma coisa mastigada é receber um vômito, né? É ruim, né? Mas nós, adultos, adoramos um vômito, né? Receber coisas mastigadas, coisas prontas, enfim. Se você acertar metade, digamos assim, sem zerar em nenhum, amanhã terá uma prova. Para quem é pedagogo, está em vantagem desta vez. Porque amanhã terá uma prova, né? Então tem coisas dos 20% aqui, dos 20 pontos, desculpa, dos 20 pontos, aqui, que amanhã nós teremos condições de olhar e semana que vem trabalhar em cima. Porque vai cair na prova amanhã, né? É a primeira vez que também que essa divisão assim ocorre desse jeito em São Paulo. É estranho, mas tudo bem. É estranho, mas tudo bem. Amanhã também, salvo engano, mas amanhã nós teremos 2 provas também, né? Tem um pessoal que faz de manhã e tem um pessoal que faz à tarde. Quer dizer, quem faz à tarde já tem vantagem também. Se você conhecer alguém, você conversa com alguém, né? Então essas coisas levam desvantagem a quem faz de manhã e levam vantagens a todos que fazem depois. Quem faz uma semana depois, em especial, no meu caso aqui, sobre essa orientação, nós nem olhamos essas coisas para olhar na reta final. O que tem aqui, nós olhamos um pedaço, né? Até para a gente não para falar assim, não falei das flores e não zerar. Mas o que tem aqui nos 20 pontos aqui? Legislação municipal, que nós olhamos aqui bastante. E 2 coisas que nós vamos olhar só semana que vem, que é a língua portuguesa, que não é língua portuguesa, enfim, o nome é língua portuguesa, mas é só para o pessoal não achar que é ditongo, tritongo, não é isso. E informática, né? Porque informática também não é saber mexer no computador, Ctrl+V, não é isso, né? Informática é a base da prefeitura, são as TIC, a educomunicação e tudo mais. Então, eu, né, olharemos a prova, eu olharei a prova, semana que vem para trabalhar esses 2 itens, ainda tem tempo. 40 pontos, os pontos centrais, né, fundamentais da prova, 40 pontos e 40 pontos, giram em torno, esses 80 aqui, giram em torno do currículo da cidade e dos autores, né? Os autores
que estão no concurso, cuja maioria deles participou da confecção, ou seja, da escrita do currículo da cidade. Portanto, o currículo da cidade diz a mesma coisa que os autores, né? No final das contas, entender bem o currículo da cidade te leva a ir bem nessa prova. Passou aqui, né, dos 50 pontos, acertou 50 sem zerar, você terá o seu texto lido. Maravilha, dois textos, enfim, 4 horas e meia de prova. Então, São Bernardo, eu falaria assim, olha, quem vai fazer prova amanhã em São Bernardo, legal, até porque eu falei aqui, né, é para você fazer, mas no sentido de você entender a dinâmica, digamos, a dinâmica, e se passar bem, né, nem sei se é bom ele trabalhar em São Bernardo, né, porque é longe a beça, né. Daqui, né, pelo menos daqui né, quem mora mais para lá, talvez não, mas aqui mas eu também falei num outro sentido, assim, também, é nesse sentido do que você disse, é um pouco assim, é um pouco para testar, é um pouco para entender, é um pouco para fazer, um pouco para saber se você sabe fazer, é um pouco para olhar as questões e ver se você consegue encontrar os distratores, porque a grande questão está nisso. Os autores são outros, mas são os mesmos, né? Os autores são outros, mas são os mesmos, né? Porque qualquer concurso que você faça de educação básica no Brasil vai versar sobre Piaget, Vygotsky e Vallon, ditadas do Paulo Freire, os 4 pilares da educação, porque a BNCC é isso. Que as diretrizes curriculares nacionais só dizem isso. Então, eu falaria assim, né? É um pouco como se você experimentasse, né? Amanhã. Só isso. Aparecerão amanhã. Então, é bom que você ter falado, porque tem esse ponto que eu acho importante assim. Amanhã aparecerão nomes de autores que talvez você nunca tenha lido na vida. Olha, eu falaria com todas as letras. Está escrita a questão, segundo o autor X e tal coisa. Leia a questão, mas desconsidere o doutor X. Ele é desimportante. A não ser que você, de fato, o conheça. Ainda assim, às vezes é difícil. Mas eu falaria assim, olha, não só amanhã, mas domingo que vem também. Desconsidere o autor X. Leia a questão, entenda, mas desconsidere o autor X, o pensador X. Olha, agora para nós em São Paulo, o currículo da cidade. Toda a estrutura do nosso concurso diz a mesma coisa. Se você não se perder nesses caras aqui, você vai ver. Muitos deles são colocados exatamente para ser distrator. Leia as questões amanhã. Então, amanhã, domingo que vem, seja onde for, qualquer concurso, tem estratégia. 4 horas e meia. 4 horas e meia. Nós já fizemos conta aqui, né? Eu devo ter dito assim, deixe 1 hora para escrever, no nosso caso, em São Paulo tem que escrever. Deixe 1 hora para escrever. E 3 horas e 30 para resolver as questões, né? Se você pegar lá o número de questões, você vai ver que, por questão, isso vai dar 3,5, vai dar 3 minutos e meio. E fizemos essa coisa aqui, esta conta. Isso significa um concurso, olha, é chamado assim, né? Que concurso ou tem 3 minutos, ou tem 3 minutos e meio, ou você tem 4. É muito raro hoje em dia você ter concurso com 4 minutos, fazendo conta, 4 minutos para resolver cada questão. Mas se tem 3 minutos, as questões tendem a ser mais curtas. Se a conta dá 3 minutos por questão, é porque as questões são mais curtas, portanto os textos são mais curtos. Se são 4 minutos, é porque os textos são longos e longos mesmo. No nosso, então, a ideia possivelmente gira em torno de questões de tamanho médio. Médio é que significa que podem ter questões mais curtas, mas outras bastante alongadas. Fundamento, né?
e pode ser o concurso inteiro com questões médias, assim, questões elaboradas. São Paulo, historicamente, eu só posso falar historicamente, foi sempre assim, né? Mas é uma gestão que a gente desconhece, é uma gestão que nunca fez concurso de ingresso e está usando a FGV, que raramente faz concurso na educação, raramente faz concurso na educação. Então, nós não sabemos, né? Mas em São Paulo, historicamente, as questões todas, elas são situação, chamadas de situação-problema. Anderson, por que situação-problema? Porque também diz respeito à estrutura que São Paulo trabalha. O que é situação-problema? Olha, em várias questões aparece lá, professora Maria Joaquina fez tal coisa. Professora Josefina da Silva fez tal coisa. Coordenadora matou 3 crianças hoje de fazer com ela. Então, é um pouco assim, né? A situação problema busca trazer algo do cotidiano, sob a teoria aplicada. Nós já vimos aqui 300 vezes, porque tudo quanto é autor desse campo pode dizer isso. Há uma junção teórico-prática. Tudo quanto é autor desse campo fala assim. Há uma junção teórico-prática. Quando trago situação-problema, a busca, na tentativa, é transformar esse momento da prova, que é um momento artificial, em algo teórico-prático. Nós já vimos aqui, inclusive, em especial talvez o Lucchesi, que autores também nesse campo, por exemplo, não acreditam em prova, né? Não é que abole a prova, mas é que a prova não é um instrumento sozinho, não é um instrumento que vale, que consegue captar toda a dinâmica. Talvez por isso o nosso concurso, pela primeira vez, assim como já fazem em outros lugares, pela primeira vez vai colocar essa situação futura, né? Lá mais para frente ao longo do ano aí, que é a prova prática. Enfim, 3 minutos e meio vai resolvendo as situações problema que aparecem. Então, talvez não, em alguma aula aí para trás eu disse assim, né? Você chega lá na prova, você sabe tudo isso, Olha, e acho que talvez eu tenha dito, mas repito assim, a grande questão da prova é ter tranquilidade. A grande questão da prova é ter tranquilidade. Sábado que vem, teremos aula. Aqui, desse mesmo jeito, aqui, formato. Como o formato é híbrido, né? Quem não pode estar presencialmente, pode estar online. Maravilha. Mas nós faremos esse mesmo formato. No domingo, ao fazer a prova, você vai ter as objetivas da primeira prova. Alguém pergunta às vezes assim, Anderson, você faria a primeira objetiva ou faria a primeira escreveria? Eu faria a primeira as objetivas, porque eu teria um contato, uma leitura com todo esse material, para entender o que esta prova, por onde essa prova está andando. Não sei se é eu, corpo físico, entender, mas meu cérebro entender por onde tudo isso está andando, né? Onde tudo que eu estudei em 4 meses, não falei, mas digo agora, é a primeira vez que a Prefeitura de São Paulo coloca 4 meses, 4 meses de estudo, nunca foi. Porque sempre foi o mínimo que diz a Constituição, 90 dias. Letra A, B, C, D e E. Olha, 4 meses de estudo, alguém pode ter dois resultados, né? Um resultado vai ser uma prova extremamente difícil, que vai buscar detalhes de autores e tudo mais. Detalhes de autores não devem te assustar. Detalhes de autores são para você interpretar. E a sua interpretação é com base em tudo que você estudou. Enfim, 3 horas e meia, A, B, C, D e E.
E aí, alguma aula aí atrás, eu disse isso, né, assim, as objetivas se apresentam para você, você lê. Olha, você lê a letra A, então você tem estratégia para resolvê-las. Pode ser essa que estou falando, pode ser qualquer outra, mas tenha alguma. Se você não tiver, essa prova vai te engolindo. Você lê a letra A, e a letra A você acha que não é, no caderno de respostas, você faz um X lá. A letra B você lê, você acha que não é, não é. A letra C é, então, você acha que é, é. Letra D não é, não é. Letra E não é. Olha, você leu as questões, leu as alternativas, leu a questão, leu as alternativas, e ao ler, com amor, carinho e cuidado, com tudo que você estudou, você não teve dúvida que era essa. Eu te falo com todas as letras. Não, nunca mais leia essa questão. Nunca mais. Olha, por amor, nunca mais na vida. Vai estudar meia hora por dia, depois da prova. Vai estudar, né? Mais meia hora por dia para os seus alunos serem pessoas felizes. E não amarguradas como o Anderson Severiano. Enfim. Vai estudar, né? Não fica enchendo meu WhatsApp perguntando onde é a curva. Onde é a curva, né? Onde é. Quantos que tem que acertar? Olha, não sei, quem vai saber? Eu sou Deus. Eu fosse. Alguém fez alguma pergunta, não foi do curso aqui, sabe o que eu te faço? Alguém fez alguma pergunta aí nesses dias no WhatsApp, eu não respondi. Mas não era alguém do curso, sabe? As pessoas que estão chegando de última hora. Mas era assim. Não foi uma pessoa só, não, foi mais de uma. Nem respondi. Ah, algumas eram assim, ó, que temas podem cair na dissertativa? Olha, tudo que está no edital. Tudo que está no edital pode cair. Porque se eu soubesse qual tema cai, se eu soubesse isso, eu daria para você. Eu daria a prova para você. Eu daria a prova para você. Olha, outra coisa, concursos anteriores, eu falava para os professores, concurso sobre a prova, agora mudei sem querer mudar, mas a prova discursiva, em provas anteriores falavam os temas, né? Então, dava para você escrever sobre esses temas. Dessa daqui não fala. Então, como é que vai saber? Se eu soubesse, eu ia preferir saber primeiro o número da Mega Sena. Não sou adivinho. Olha, amor, desculpa. Durante a redação dissertativa, né? Por exemplo, eu posso usar alguma legislação que já está na prova efetiva para apoiar? Eu já chego lá. Sobre a dissertativa, eu já chego lá. Você leu, achou uma, nunca mais leia isso. Nunca mais. Nem encha meu saco sobre. Nem o saco de ninguém por aí. Aliás, o que mais tem, que pode ser eu também, pode ser Anderson Severiano também. O que mais tem por aí é a gente enganando os outros, entende? Então, cuidado. Cuidado. Você leu as questões, você achou que a C era, mas leu a letra, o item D aqui, não era, mas ao ler o item E, você achou que era, esta questão você está com dúvida. Eu falaria, não perca tempo com ela. Deixe essa questão pendurada, assim, sei lá, põe uma interrogação, uma estrelinha, o que você quiser. Mas deixe pendurada essa questão. Por quê? Porque as provas, os itens também são intercruzados, né? Este assunto vai reaparecer, vai aparecer de novo em outra questão. Porque isso tem a ver com a teoria da resposta ao item ou teoria da resposta ao erro. Tem a ver com chutar e não chutar, que também é a metodologia presente nessas provas. Não perderei tempo aqui hoje explicando isso, mas é só para dizer assim, as provas
conforme as pessoas acertam ou erram, os itens, né, o item 1, o item 2, eles podem valer mais ou valer menos. Depende da quantidade de acertos. Então, você passa por uma questão. Então, os itens têm que ter mais de uma questão no mesmo assunto, para este item ele ter uma correspondência para você, para a prova, para a prova, né, para a FGV, nesse caso, para a FGV entender se você acertou conhecendo ou se você acertou chutando. Porque se o sistema reconhece que você não entende do assunto, em duas questões você acerta uma e na outra você acerta um item que não tem nada a ver, um dos itens que você marcou, o item que você marcou é o item mais distante, isso é chute, né? Então o seu item, o item que você acertou, acaba valendo menos. Então, toda prova de concurso é isso. O que mata? Isso mata todo mentiroso, né? Todo mentiroso, todo professor que não passa em concurso, tende a virar mentiroso. Qual a mentira que ele conta? A mentira que ele conta é: não passei por um. Lembra aquela última prova? Não passei por um. Lembra aquela outra prova? Não passei por um. Então, não existe mais prova cujos os itens valem um, que não é isso. Os itens valem mais ou menos conforme a dificuldade. Porque se, olhando 96 mil pessoas, 100 mil pessoas arredondando, 100 mil pessoas, 90 mil acertam a questão 1, este item é considerado fácil, este item vale menos. Ou se ao contrário, no item 1, 100 mil pessoas, 10 mil só acertam o item 1, este item é considerado difícil, este item vale mais. Depois há este intercruzamento da sua, isso aí é só a sua, intercruzamento, né? Para ver se sobre aquele assunto você sabe, né? Portanto, é aí que surgem os distratores. E ninguém fala deles, né? Só eu falo. Pode procurar seus amigos de curso por aí, fazem curso por aí. Pergunta se alguém fala de distrator. Mas é assim, entre os itens que estão na prova, A, B, C, D e E, nenhum deles é errado. Nenhum deles é 100% errado. Ou eles valem 100%, ou eles valem aqui 100% porque estarão no gabarito, ou eles valem menos. Por que valem menos? Porque ele vai ter palavras, pequenas palavrinhas que tiram do campo piagetiano. Resumindo, né? Aquela palavrinha tira do campo piagetiano. Em algum momento aqui no currículo da cidade, não desse, mas outro, aparece assim: olha, é fazer. Nós temos que fazer coisas para. Aí você pode ter a alternativa A. Tem que fazer coisa para as crianças. Tem que alternativa B. Tem que fazer as coisas com as crianças. E outras palavras, né? Mas eu falaria assim: talvez a correta estivesse aqui, né? Na letra C. Que tem que ter as duas palavras, né? Você faz coisas para as crianças e com elas. Seja o que for, você faz para e com ela. Situação, problema boba, né? Mas é dizer assim: a professora Josefina, a escola X, vai fazer festa junina amanhã, sábado, hoje, né? Sábado. Ontem, a escola dispensou todos os alunos. Uma pergunta poderia ser assim: isso está certo ou está errado? Está errado. Por quê? Se você está dispensando as crianças, não pelo problema dos dias letivos, mas se você está dispensando, significa que você não está fazendo com, você está fazendo só para. Isso é errado nessa visão. Então, pequenas palavras dizem muito, né? Dizem. Enfim, deixando penduradas as questões. Lá no final, se você tiver
se você tiver até, do número de questões da prova, até uns 25%, 25% do número de questões penduradas, você está indo bem na prova. Você tem um diagnóstico ali. Indo bem no sentido assim, né? Você pode estar acertando com convicção ou errando com convicção. Errar com convicção é bom, né? Não é chute, né? Você não passou a prova inteira chutando, né? Você errou com força, né, mano? Você errou com força, tudo bem. Pô, errar com força é intencional, é legal. Nesse campo é ótimo. Você será magnífica professora, professora. Porque você tem intencionalidade. Porque você tem intencionalidade. É isso. Acertou metade dessa prova, digamos assim, não é bem metade. Não é bem metade. É ter 50 pontos. Você vê que a prova não fala metade. O edital fala 50 pontos, porque você não sabe quantos pontos vai cada questão. Tem que corrigir todas as provas. Ai, professor, no gabarito eu acertei das 80, né? 80, né? 60, 80, nem sei mais também. 60, é isso aí. Das 60 questões, 60. Lembrei, obrigado. Das 60 questões, eu acertei 30, passei. Nem Jesus sabe, mano. Não comemore. Só comemore quando seu nome sair no Diário Oficial. É assim que é. Assim que é. A última prova do concurso de São Paulo, eu tinha uma turma, a última prova dessa gestão, eu tinha uma turma de coordenadores. Era só, antes da pandemia, era só presencial, era uma turma só. Eu não tinha tempo, estava fazendo meu doutorado, sei o que lá, era uma turma aos domingos. Era esta sala com todas as cadeiras cheias, cheio. Quem faz a prova de coordenador? Professores da rede. Eu tive professores, pensando assim, eu tive professores que fizeram um curso comigo, que acertaram 70% dessa prova. 70% e não passaram. 70% e não tiveram seus textos lidos. Por quê? Porque o número de acertos foi alto. Então, porque também tinha esse mecanismo. Então, não é assim, né? Acertei metade. Você tem que ver o que você acertou. Pode ter acertado bastante naquelas consideradas, digamos assim, foram consideradas fáceis, então. A dissertativa é feita no mesmo dia. Eu falo 1 hora para fazer as duas, porque dá meia hora para cada uma, né? Conseguir mais tempo que isso é uma proeza. Conseguir mais tempo do que 1 hora, lá na hora você não consegue nem ficar com o relógio, mas você perguntando pro fiscal e tudo mais, e você tem mais de 1 hora para fazer, a hora de fazer a dissertativa, você tem mais de 1 hora, olha, você está com privilégio. Porque geralmente não dá. Geralmente tudo é corrido, é muito corrido. Aliás, você nem consegue ver as 4h30. Oi? Tem isso daí, porque entregar lá nas 4h30 é entregar escrito a caneta, a parte na folha de respostas, que o rascunho não vale nada, e essa daqui dá de marcar lá os alvéolos, lá, os bolinhos lá, que é chato a beça, né? A dissertativa, nós olharemos durante esses próximos dias também. A dissertativa, 2 questões, 20 linhas. Amanhã descobriremos se 20 linhas... Olha, amanhã nós teremos mais essa resposta, né? Que no edital não deixa claro, né? Digamos assim. O edital não mostra. Que é saber se 20 linhas para as duas, para cada um. 20 linhas no total para as duas, ou 20 linhas cada uma. Então, isso nós descobriremos amanhã. Você perguntou alguma coisa, né? Peraí, volta na sua pergunta anterior, que eu esqueci. Na dissertativa, por exemplo, eu quero falar alguma coisa sobre o ético. Tá. Se você quer retomar
Você quer falar do ECA? Fale do ECA. Se você souber, tudo que você souber, você usa. Não, então, mas e se... Mas calma aí, cuidado. A única observação é assim, olha, mas se você fizer com esse caderno fechado, já não vai dar. Fazer a dissertativa, em grande parte, significa ter terminado esta prova, portanto, com este caderno, com as objetivas fechadas. Porque se você vem para cá, digamos assim, e copia coisas daqui, isso é considerado plágio e leva a sua questão a nota 0. Então, olha, você tem duas questões, inclusive, né? Tem duas questões. Ir mal em uma ainda não te elimina. E você pode arrebentar na outra e continuar dentro. Porque também passar na objetiva significa a junção das duas notas, né? Então você pode até ir muito mal em uma e ir muito bem na outra e aí a coisa ainda dar certo. Talvez o problema é que para passar para a próxima... Você ia fazer outra pergunta? Eu queria perguntar. Oi, desculpa, amor. Eu queria perguntar uma coisa depois da prova. Sua opinião, o que você acha que vai ser mais ou menos essa aula, esse plano de aula? Vai ser online, vai ser um vídeo enviado? Você pode... Você acha, como nunca teve na prova, qual é o seu achismo? Como será? Ela pergunta aqui, o que eu acho que vai ser a prova prática. Você quer um plano de aula? É assim, ó. Não, é assim, ó. Eu já participei na cidade do Rio de Janeiro de banca, né? De ficar olhando os professores, né? É bem ruim, sabe? É bem ruim, sabe? E as aulas são bem ruins, hein? Mas talvez São Paulo um pouco, olhando a experiência de professores que passam no concurso sem saber nada, resolveu colocar essa etapa. Porque é um fato que a prefeitura tem demitido muitos professores concursados, jovens na rede, novos na rede, por não aplicarem o que a prefeitura determina. Nós estamos vivendo um momento histórico também, em que, as pessoas começam a entender melhor os seus direitos. As pessoas, o cidadão, começam a cobrar esses direitos. O currículo da cidade, ele é um documento público. Eu não preciso, ele está, mas eu não preciso colocar no Google Sala de Aula. Porque você coloca no qualquer Google, escreve o currículo da cidade, você acha, fácil. Portanto, a prefeitura te contrata para aplicar isso. Como é que você não sabe isso? Durante o curso, eu contei aqui uma historinha, não vou recontá-la, mas você vai lembrar. Que é, um dia eu estou sentado eu sou diretor, um dia eu estou sentado lá na minha sala, achando que vai ser tudo tranquilo. Entra o professor, concursado, eu faço festa. Aí, geografia, quase que deu o nome dele. Começamos a conversar, tá? A conversa interessante, ele pega e aponta uma foto do Paulo Freire e chama o Paulo Freire para trás de mim. Eu até achei que ele estava me namorando, até falei, nossa, tá legal, chegou agora e já estamos namorando. Mas não, ele não estava me namorando, ele estava olhando a foto. E aí ele chama o Paulo Freire de Saramago, que é a escola de José Saramago. Aí chama o Paulo Freire de Saramago. Mano, passou no concurso, esse dia ele deveria ter jogado na loteria. Bom, e o ano foi assim, uma desgraça. E outra coisa, pela primeira vez também, isso é a primeira vez na história da prefeitura, que começou só no governo Dória. No governo Dória. Até aqui, até antes do governo Dória, o estágio probatório na prefeitura de São Paulo era uma farsa. Ainda é, mas ele era mais. Porque ele nem existia, na verdade. Então, todo mundo acabava virando estável na sequência, assim, sem uma avaliação consequente. Hoje, agora, esse concurso, você vai passar nele lá no meio do ano. Esse concurso vai chamar lá depois de agosto. Vai chamar lá depois do meio do ano. Tem tanta coisa para acontecer. Lá no meio do ano, quando te chamar, no dia que você assumir o cargo, será aberto um processo com o seu nome. E você terá acesso a ele. É o seu processo do estágio probatório.
É um processo mesmo. Que ele vai durar 3 anos, ele vai te acompanhar. Mesmo que você mude de escola, ele vai atrás de você. Lá na outra escola, onde você vai, ele vai atrás. E lá no final, essa junção de várias avaliações vão dizer se você passou no estágio probatório ou não. O que tem acontecido nos últimos anos, então, desde essa implementação, é que também um número grande de professores em estágio probatório estão morrendo no estágio probatório, ou seja, estão sendo demitidos no estágio probatório, por não cumprirem o básico, não cumprirem o mínimo. Então, talvez, por isso, uma prova prática. Ela pergunta aqui, o que pode acontecer? O edital, em parte, o edital diz. A única coisa que eu já falei aqui, e continuo dizendo, eu acho que esse não é o item que ninguém deve ou deveria, nem precisa se preocupar. E primeiro você tem que passar em 2 provas. Quando te chamarem, porque quando saírem os resultados das 2 provas, aí se aparecer, né? O seu nome entre os aprovados, isso significa que você será convocado. A prova será, no mínimo, a prova prática, quando te convocarem, sabe-se lá quando, vamos dizer que te convoquem em março, a prova será, no mínimo, 1 mês depois. A prova será lá em abril, 1 mês depois. Está escrito no edital. É nesse 1 mês que você tem que se preocupar. O que você... Calma aí, amor. Ainda não respondi, calma aí. Chego lá. Oi? Eu acho que saber disso. Eu acho que não, tudo bem. Nenhum problema. Nenhum problema. Eu acho que não faz muito sentido, mas tudo bem. Mas você tem que se preocupar com o seu nome. 1 mês. O que você tem que fazer? Você tem que fazer, está escrito no edital. Esta parte, né? Uma coisa é escrever um planejamento. Qual planejamento? Não é possível escrever lá agora, porque você não sabe os critérios dele. Por que você vai se preocupar com uma coisa que você não sabe o que escrever? Não sabe como escrever. Escrever um planejamento hoje em dia não é mais como no passado. Mas nós não sabemos o que a FGV vai pedir. Mas hoje, planejamento não é mais como no passado. Nós fazemos um planejamento, por exemplo, da educação infantil, chamado carta de intenção. Se a prefeitura falar para a FGV, sugerir para a FGV, faça a carta de intenção. O que adiantou você escrever objetivo, metodologia, blá, blá, blá? Porque existem hoje 1000 formas de fazer planejamento. Nós só saberemos quando for convocado. Não adianta pensar em planejamento agora. A gente sabe que terá que fazer, mas você tem que saber quando você for convocado, porque vai sair um pequeno edital explicando o que acontecerá. Inclusive, sobre o que será o planejamento. Metade da nota da prova prática é o planejamento. Só que o que você terá que escrever nele? Não sei. Ninguém sabe, porque não está escrito neste edital. Estará escrito, este edital diz que sairá essas regras quando sair o edital de convocação para aqueles aprovados. Então, não adianta pensar no que será, porque isso, vamos dizer, né? Acho difícil, mas tudo bem. Mas existe hoje, por exemplo, um exemplo simples, né? Carta de intenção é outra forma de fazer planejamento. É planejamento. E poderia ser, por que não? A outra coisa, metade da nota é o planejamento. A outra metade da nota, no edital... Eita porra. A outra metade da nota... Foi mesmo, passando tão mal. A outra metade da nota é uma aula. Qual aula? Este planejamento que você escreveu, você dará uma aula dele. O edital está dizendo uma aula de 12 minutos. Por que o número 12? Não sei. Mas o edital está assim, né? 12 minutos.
Talvez eu tenha entendido que a sua pergunta também é assim, como será? Eu também não sei, porque é o edital que dirá, né? Eu acho que deve ser presencial, né? Você enfia uma máscara na cara, fica lá esperando, na hora você tira a máscara e dá sua aula. Então, eu acho que deveria ser presencial. Mas, só o edital lá na frente é que dirá se será, que pode ser online, pode ser gravado. É que se for gravado, já vira uma coisa, né? O pessoal vai abrir curso por aí, vai botar você no estúdio e tudo mais. Então, para tentar enganar o pessoal lá, né? Para tentar enganar o pessoal lá, né? O pessoal tem de tudo por aí, né? Então, e aí quem tem... É horrível, né? Então, aí pega o seu vídeo e edita. Coisas editáveis ficam boas, né? Mas eu mesmo acho que vai ser presencial. O correto é fazer presencial. Eu acho que o correto é fazer presencial. Lá no Rio de Janeiro, já existia esse programa The Voice aí. Lá mesmo, eu participava da banca. E lá mesmo eu brincava. Eu acho que a gente devia ficar de costa e apertar o botão e virar. Você está escutando a aula pressa, você fala, essa aula aí, você está de costa. Né? Essa aula aí, você fala até com um parceiro que tem. A banca tem um monte de gente. Você fala, essa aí eu vou pegar. Aí você bate e vira. Liguei. Aí a pessoa fica feliz, termina de dar a aula, feliz, até porque ela sabe que vai, de fato, trabalhar. Passou nessa prova, você vai, de fato, em algum momento, trabalhar na Prefeitura de São Paulo. Por que você vai trabalhar na Prefeitura de São Paulo? Porque este concurso, fecha todas as aulas, eu vinha falar por aqui. Não tenha dúvida que no domingo, amanhã mesmo, quem for fazer, tem gente que preferiu ficar no curso, mesmo sendo um curso focado no PAFE. Amanhã, ou domingo que vem, você chegará extremamente bem, extremamente preparada para a prova. Extremamente bem, extremamente preparada para a prova. Que é também dizendo assim, olha, as tecnologias também facilitaram, né, de certa forma. Porque é a primeira vez também, digamos assim, que essas coisas ficam todas gravadas. É a primeira vez que a gente consegue fazer coisas que eu falaria assim, com certeza, se fosse só presencial e eu tivesse que dar aula no dia 25, 24 de dezembro, não apareceria aqui ninguém, né? Eu daria aula para mim mesmo, né? Então, mas online, a sala estava cheia e tudo mais, que nós fizemos assim. Então, isso... E essa coisa toda gravada, tudo isso é bom, é ótimo, maravilha, maravilhoso. Espero não, reitero, sim. Se você estiver tranquila na hora da prova, esta prova é sua. Mas tem que estar tranquilo. Desculpa, amor. Vamos ficar tranquila? Olha, não me obriga a dizer coisas. Meu amor. Você vai fazer uma brincadeira, né? O senhor falou das aulas. Eu ia falar assim, você queria Cristiano Ronaldo, né? O melhor. Ele fala que eu sou o melhor, se ele não sei. É isso aí, eu acho também. Mas eu acho que isso para todos nós, sabe? Isso que você falou, vou repetir para o pessoal de casa ouvir assim. Nós temos que dizer para nós mesmos que nós somos os melhores. Eu sou a primeira pessoa da minha família que fiz uma graduação. Eu sou a primeira pessoa da minha família que fiz um mestrado. Sou a primeira pessoa da minha família que fez um doutorado. Aliás, as pessoas não sabem. Nem o que significa. Na minha família, as pessoas não sabem o que isso significa. Não sabem. Não sabem. Então, possivelmente, nas famílias de vocês, ou você é a primeira pessoa também, ou você, às vezes, é um dos primeiros. Isso não é pouco, isso é gigante. Outra coisa, alguma aula lá atrás, nós aqui levantamos a mão, perguntei, porque a pergunta foi, quem estudou em universidade pública? Ninguém levantou a mão. Nós estudamos em universidade particular, portanto, nós pagamos para estudar, tudo que nós fizemos é uma conquista. É a hora de conquistar a primeira chave. Eu falo primeira chave, porque assim, olha, eu falo primeira chave porque você tem que entrar na Prefeitura de São Paulo para ter uma carreira boa, estruturada, é para isso, né? Não é para ter um emprego público, é para você ter uma carreira boa e estruturada. Isso a Prefeitura tem. O governo do Estado de São Paulo não tem ainda.
uma carreira boa e estruturada, mas a Prefeitura de São Paulo tem uma carreira boa e estruturada. São Bernardo do Campo também tem uma carreira interessante, é boa também, não é a melhor do mundo, mas é boa. Uma carreira boa e estruturada em São Bernardo do Campo. Por isso que eu falei para você fazer. Mas eu também estou falando, faça tudo quanto é concurso. Concurso é feito para passar, aí você escolhe se vai ou não. Aí você escolhe se você vai ou não. Então, é uma escolha sua. E outra coisa, mais do que isso, você assistiu um conjunto grande de aulas, pensando em mim e nós aqui. Você assistiu um concurso grande de aulas, um conjunto grande de aulas. Isso demanda tempo, isso precisa de tempo, precisa de esforço, precisa de muitas coisas. Precisa de resiliência, precisa aguentar a minha cara e tudo mais. Então, bicho, você está pronto. Você está pronto. A tranquilidade, ela vem daí. Eu falei assim, não me force a falar coisas, que é também assim, né? Olha, falando, né? Não tá gravado, né? Mas que fique, né? É assim, eu preciso dar umas trepadas boas durante a semana, essas coisas. Ficar tranquilo, às vezes é isso, né? Quem não pode, usa outros artifícios, né? Se tranca no lugar. Sei, né? Passa numa loja, você compra uns negócios e tal. Usa a internet, vai usando alguma. Isso é bom, né? Porque lá você vai precisar do seu corpo 4 horas e meia, né? É bom que ele esteja feliz, é bom que ele esteja vivo, é bom que ele esteja presente. Então não me obrigue a dizer essas coisas, assim, mas esse é um jeito, né? Não arrume briga nos últimos dias, com seu companheira, não arrume briga. Talvez pela primeira vez, talvez o que tenha sido pensado pode ser bom, né? Talvez o que tenha sido pensado pode ser bom. Vamos fazer a prova no meio das férias dos professores. Porque aí o professor está mais tranquilo. Então, porque em outras provas era no meio, você está dando aula na sexta, estuda ainda no sábado e no domingo faz a prova. Agora não tem isso. Você tende a estar, não sei se todos, mas tende a estar em férias. Então, tem que cancelar viagem, tem que fazer tudo. Tem que cancelar viagens, olha, é diferente, é mais legal. Cancelar viagens, porque você... Pra que viajar, né? Eu não estou viajando, você vai viajar para quê?